Pouco mais de uma semana para o fim de 2021, a Prefeitura de Fortaleza tem algumas decisões importantes pela frente. Nós vamos falar sobre isso e muito mais, conversando agora com o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Bom dia, prefeito. Bom dia, Donato. Prazer revê-lo. Prazer Agora, a nosso. última vez que eu estive aqui, você estava em casa, né? A gente fez Eu vi, estava bom fazendo dia, home office. Bom dia. isso, aí, e bom dia a todos que nos escutam. O senhor tocou aí na questão do trabalho de home office. Foi um primeiro ano de gestão difícil, principalmente por causa da pandemia. Isso. Eu estava compartilhando com os amigos hoje da imprensa que realmente ser prefeito nessas condições. Eu assumi no dia 1º de janeiro uma sexta, dia 4 uma segunda-feira, já com os aumentos nos números da Covid. Graças a Deus, estamos concluindo dezembro. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 2 milhões de fortalezenses vacinados. Logo após a eleição, eu elenquei um tripé de prioridades, que era vacinar todo mundo, que nós estamos fazendo isso à medida que chega hoje. Nós chegamos a quase 90% da população vacinada, o ciclo completo. Retorno seguro às atividades escolares, estamos também fazendo isso. Nós já entregamos para as escolas municipais, além de reformar, requalificar, cesta básica, entregamos 242 mil chips, que é a quantidade de alunos, 50 mil tablets para alunos e 12 mil Chromebooks para os professores. E criamos a figura do agente de educação. A semelhança do agente de saúde é aquele agente que vai fazer a busca ativa. O aluno deixou de frequentar. Está se ausente da sala de aula, saber com a família algum tipo saber de problema. Saber o que houve. Porque muitas vezes ocorre que o aluno deixa de ir e o colégio nem vai buscar. Não se preocupa. Pronto. E isso nós contratamos 1.300 agentes de educação e isso que propicia um retorno, eu diria, relativamente seguro dentro dos padrões epidemiológicos modernos. E a retomada do crescimento. Fortaleza hoje é a capital do Norte e Nordeste, dados do CAGED, que mais cria, naquela relação entre criar emprego e fechar postos de trabalho, Fortaleza é a que mais cresce. Nos últimos 3 meses para cá, nós temos tido o primeiro lugar do Norte e Nordeste. Então, um ano difícil, mas está terminando e estamos aqui com muita fé e esperança em dias melhores. No ano passado não teve Réveillon, não teve a festa na praia. Esse ano provavelmente já está tudo definido que não vai acontecer. Isso. Como é que o senhor se sente em não realizar essa festa que atraía e atrai tanto o público de fora também? Isso, o segundo maior Réveillon do Brasil. Eu me sinto frustrado de um lado, mas tranquilo por outro, porque eu, como médico, eu preferi, se pecar por excesso de zelo do que por falta de zelo. Eu sei que a situação, a gente teria, como o Brasil hoje todo está vendo, né? Nós teríamos um imponderável que apareceu a Ômicron lá na Europa, tá por lá na África do Sul e está por lá. E eu optei de já por ser mais prudente, porque vale mais uma vida do que arriscar. Frustrado porque teríamos um Réveillon, quando pudermos, e vamos ter, se Deus quiser, em breve vamos ter Réveillons da maneira que tínhamos antigamente. Mas vamos ter o tratamento do ano passado, de praias com vigilância, evitando espaços ali no aterrinho e também evitando qualquer tipo de aproximação de pessoas para se aglomerarem? Isso, nós vamos ter. A metodologia está por ser definida, porque hoje temos uma situação um pouco melhor. A fiscalização das festas privadas, os espaços públicos, tudo deve se adequar ao decreto que normalmente a gente faz junto com o governo do estado, que coloca as normas do quantitativo. Por exemplo, hoje está em 2.500 pessoas em lugares fechados e 5.000 em lugar aberto. E para isso tem que ter. Como é que você sabe disso? Como é que controla? Controla
controla via cartão vacinal, via comprovação de vacinação, ingresso em restaurante, por exemplo, tem que ter. Então, tudo isso vai ser observado e nós vamos juntar o aparelho de fiscalização da prefeitura com o do Estado para preservar a saúde, porque se você quiser colocar a sua vida em risco, pode até fazê-lo, não deve. Mas não deve colocar a vida dos outros em risco. Né? Aliás, me surpreendeu hoje pela manhã, a Rede Band News falou que a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro já está ensaiando, porque houve um ok da área da ciência de que provavelmente vai ter carnaval. Aqui não se configura um quadro que possa levar a isso, não? Aqui não. Aqui desde o princípio, até porque terminado o Réveillon, já começaria o ciclo de pré-carnaval. E na sequência carnaval. E nós não nos sentimos confortáveis do ponto de vista epidemiológico para garantir, porque tomar essa decisão é muito difícil. Vamos que o próprio Eduardo, prefeito do Rio, ele falou que iria ter Réveillon, lutou até a última hora, tentando, a gente sabe disso, né? Mas ele cedeu às evidências epidemiológicas, que era um risco muito grande. E eu acho que a semelhança do que é o carnaval. Carla Moura. Prefeito, muito bom dia mais uma vez. Bom dia, Carla. Falar aqui em relação a transporte público, né? A Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano divulgou aí um estudo prévio de que a situação em todo o país é muito complicada em relação ao transporte público, prevê aí um aumento de, em média, 50%. Isso aqui em Fortaleza ultrapassaria ali o preço da passagem em mais de R$5. Isso deve acontecer realmente? Qual a previsão para a nossa cidade? Olha, Carla, realmente o setor vem passando por uma crise agravada desde a pandemia o ano passado. 2 anos consecutivos em que houve uma redução em 50% da frota. Perdão, dos passageiros transportados por ônibus. Um cálculo simples para que a gente mentalize, e isso são dados que a gente tem porque paga as passagens, né, tem uma câmara de compensação. Se o sistema transportava 900 mil pacientes dia, ele hoje está transportando 450. Nós estamos há 3 anos sem reajuste da tarifa pública. O Roberto Cláudio conseguiu manter. E esse ano, no meu primeiro ano de gestão, eu só consegui manter a tarifa sem aumento porque tive uma ajuda do governador. Nós chegamos, o governador Camilo subsidiou em 24 bilhões para o sistema, para não aumentar a passagem, e a Prefeitura de Fortaleza, que é mais pobre, deu também 24 bilhões. Há uma medida de amparo para 2022, no caso das empresas, para evitar esse aumento que a Carla falou, que possa atingir 50% do valor atual? Olha, a gente está estudando todas as possibilidades. Inclusive, a própria associação que a Carla falou está no Congresso pedindo subsídio federal. Porque na Bahia, por exemplo, houve uma quebra no sistema de transporte, onde o Estado teve que intervir. E aqui nós estamos terminando, creio que essa semana, começo da outra, a gente termina um estudo, conversa com o setor, para que os impactos sejam. A gente vai tentar não aumentar a tarifa de ônibus. A gente vai fazer o que puder. Onde houver recurso, a gente vai estar tentando fazer a economia do lado e do outro, para tentar dar uma tarifa que seja segurar justa. Durante o ano todo? A gente vai tentar. Isso é uma boa. Principalmente diante da inflação, da carestia, da situação do brasileiro. Isso. E eu vou juntar mais aumento, reajuste, o IPTU. IPTU, Donato, IPTU paga o IJF. O IPTU todinho, ele custeia o IJF 1 e o 2. Então é sinal de que vamos ter aumento, reajuste. Nós deveremos ter algum reajuste, mas né? Muito não. Não. Já tem uma tabela definida? Já tem estudos, né, que serão em breve já publicizados, mas o IPTU
ele historicamente tem servido para custear o IJF. Dá para repetir, por exemplo, o que foi feito esse ano? O imposto não sofreu nenhum reajuste, teve desconto do pagamento da cota única e abatimento também para quem pagasse 6, 8 e 10%? O estímulo, certamente o estímulo para quem pode aderir a um pagamento em cota única, em 2 cotas ou por aí vai, ele vai ter, até porque eu diria que monetariamente e do ponto de vista da economia, o fluxo econômico é importante. Aumentou a população de vulneráveis com a crise, com a pandemia e com a inflação, e aí vai ser também a área de isenção. De isenção, vai ampliar? Isenção. Bom, nós estamos estudando a melhor maneira para garantir um IPTU justo, né, que tenha condições de fazer face ao que a prefeitura enfrenta todos os anos. Mas a certeza é que os nossos técnicos estão trabalhando aí com a possibilidade de fazer, né, mas fazer uma proposta justa para a população. Teremos resposta antes do final do ano? Teremos. Teremos? Para que não saia um presente grego? Teremos. E tem mais uma definição também em relação ainda aos reajustes, menina, é alta por cima de alta, que é em relação à tarifa do lixo, né, prefeito? Os nossos ouvintes, a gente passou a semana inteira falando sobre isso, ouvimos aqui o presidente da City Nova, né, ele explicou direitinho como é que vai funcionar, de onde vem, como foi a votação, mas a dúvida que fica e que a gente não consegue responder, eu queria que, se fosse possível, a gente pelo menos tentasse, é em relação a valor. Quanto que deve ser essa tarifa aqui em Fortaleza? Carla, esse valor não foi definido porque nós temos como premissa de não colocar a tarifa como centro. Nós temos o centro da discussão. Nós estamos fazendo um programa que se adequa ao Marco Zero do saneamento, que é uma lei federal. 20 capitais já aderiram. O que nós garantimos para a população é que a faixa de isenção será para os mais carentes, como tem sido. Baixa renda, né? Baixa renda. Baixa renda. Só vai pagar a tarifa de lixo quem produzir lixo que reflita uma renda que é compatível com o seu pagamento. Porque hoje a prefeitura paga para limpar a cidade quase 27 bilhões por mês. E quem produz esse lixo não é a população de baixa renda. A maioria das pessoas ou empresas não estão enquadradas dentro desse perfil. Então a ideia é, pelo contrário, até estimular que as pessoas façam um uso adequado do destino do resíduo sólido, podendo até ter alguma receita. Na Europa, nos Estados Unidos, você vai estar tomando uma garrafinha de água dessas daqui, vai em qualquer supermercado, troca por uma moeda de €1, €2 e você faz uma pedagogia, eu diria, do lixo. Você aproveitar e você termina tendo até uma possibilidade de reverter, de ter nulo. Vamos copiar isso? Sua taxa. Vamos copiar isso. Inclusive, eu tenho uma parceria a São Francisco, na Califórnia. Eu tenho uma filha que mora lá há 20 anos e o meu genro trabalha numa área de TI de lá, e eles têm uma política de lixo orgânico. E eu estou estudando com a nossa equipe para a gente ver fazer uma parceria para minimizar os custos. Do Vale do Silício? Do Vale do Silício. Eu vou voltar um pouquinho aqui ainda sobre pandemia. Tem um problema que foi escancarado com déficit de moradia. Quando o distanciamento social era uma recomendação, muitas famílias se espremiam em suas moradias, além da questão relacionada também ao saneamento. Como médico, como é que o senhor vê esse problema? Nonato, eu tive recentemente aí em São Paulo para uma viagem rápida de um dia aí e percebi também, e andei lá e perguntei, o Brasil todo está sofrendo com o aumento da população das pessoas em situação de rua. O que acontece é deprimente porque a recessão, a falta de emprego, o subemprego, as pessoas às vezes têm em casa, mas vão para a rua para poder se alimentar e depois voltam para casa ou fica na rua. Então é uma situação de uma
profundidade da crise econômica tremenda. E nós, Fortaleza, acabou de fazer um censo sobre a população em situação de rua. Nós estamos tabulando os dados, mas já percebemos nitidamente. É visível isso. Né? Praticamente dobrou e a gente está fazendo o perfil dessas famílias e pessoas. E nós temos que arranjar soluções. A solução imediata que nós estamos fazendo na Prefeitura de Fortaleza é garantindo a proteção alimentar. Nós duplicamos, por exemplo, o número de refeições, o número de cestas básicas. Você tem ideia, Nonato? Nós chegamos a entregar 400 mil cestas básicas por mês. Isso significa, trocando em miúdos, como diz o Chico Buarque, 10 milhões de reais mês do Tesouro Municipal para dar comida à população. Então, é um problema que nós vamos ter que resolver. Município, Estado, União, de dar segurança alimentar a essas pessoas que estão em situação de rua. Não poderia ser feito, por exemplo, uma parceria com empresas de alimentação que pudessem, olha, a gente vai fazer um reajuste do seu ICMS, não, do seu IPTU. Algum tipo de imposto que ajudasse também que a população que tem pudesse colaborar com a prefeitura? Tá, nós estamos trabalhando com a iniciativa privada e aqui eu quero registrar que eles têm tido, dentro desse aspecto, uma boa resposta? Uma boa resposta no sentido de, Nonato, a primeira-dama, a Onélia, fez um programa chamado Mais Alimentação, que pega toda essa rede de supermercados, todos eles, e dão milhares. Para você ter uma ideia, nós estamos dando aqui 2 mil refeições por dia, só Fortaleza. Então a gente está fazendo parcerias e vendo o que é possível, porque existe legislação tributária que você não pode abrir mãos, porque existe um regramento jurídico, mas em casos de excepcionalidade, como é o caso da pandemia, a gente está estudando metodologias para que a iniciativa privada possa ajudar. Eles têm ajudado. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu sempre faço esse registro. Logo que assumi, eu me vi muito angustiado com a falta de leitos de UTI. E eu comecei a ligar para amigos, empresários, e nós recebemos o melhor respirador, um respirador custando 6 milhões de reais, eu recebi a doação de 70. Hoje o Zé Frota todinho tá com esse equipamento de ponta, que se você fosse comprar pelo serviço público, iria demorar 4 meses, ainda ia ter mais confusão. Nós conseguimos em 15 dias, a doação desses 70 deu quase 50 milhões de reais, pra você ter ideia. Carla Moura. Vamos lá falar aqui da José Avelino, né, prefeito? Já é uma questão antiga e esse ano tivemos mais um problema, confusão. O feirante, infelizmente, chegou a morrer. Um comitê foi montado, aí foi feito um levantamento, né, de quantidade de feirantes que atuam por ali. Essa questão, será que em 2022 esse nó de exato e a coisa por lá vai ser resolvida? Como é que tá? Bom, tá complexa como ela é. A Zé Avelino, ela é um debate que vem perpassando aí, já estão. Ontem ainda eu falei que é o calcanhar de Aquiles de todos os gestores. E não é por querer. Veja que isso começou no período da Luiziane, né? Começou com o período da prefeita Luiziane, passou pelo Roberto Cláudio. E o que acontece na verdade? Eu sempre digo assim, pessoal, com muita compreensão humana, né? Eu digo, vocês acham mesmo qual é o trabalhador que quer sair de casa 2 horas da manhã por opção, veja só, por opção ir para madrugada ganhar o pão, o sustento da família? Não existe. Se ele pudesse, ele dormia até 6 horas da manhã, acordava e ia trabalhar. Isso, Carla, demonstra que é uma fragilidade do sistema econômico que nós estamos vivendo e que nesses últimos anos piorou. A crise econômica se acentuou muito e a Feira da Zé Avelino é o retrato falado dessa crise. E porque existe uma demanda de compra também, né? Isso. Existe demanda de compra daqui, de fora. De fora. Do próprio... É tão complexo que, como você falou, nós fizemos esse grupo de trabalho que
foi lá, inclusive com participação de lideranças dos feirantes, que são plurais, mas o próprio comércio formal, que diretamente é atingido, por um lado ele é atingido, e por outro lado ele é beneficiado, porque circula. Já virou meio que comum, vem aí tantos ônibus, cada um vem com tantos mil. O que circula? Circula um percentual na economia informal e um percentual na economia formal. Então, nesse encontro de contas, evidentemente, que a economia informal sai ganhando, mas a gente ainda não encontrou solução para o ano que vem. Este ano, nós pactuamos aí uma pacificação, um ordenamento entre os feirantes, entre a prefeitura, que está funcionando, até porque nós estamos em período natalino e as vendas de Natal devem aumentar agora nesse dia, né? Quarta, quinta, sexta. Sim. E a gente está olhando muito o aspecto humano, compreendendo também os empreendedores que pagam os seus impostos, e a gente está querendo aí ideias para que a gente possa solucionar esse complexo problema da Zé Avelino. Esse calcanhar de Aquiles. Esse calcanhar de Aquiles, né? Tem mais uma questão também antiga, prefeito, que queria perguntar, que é em relação a Sargento Hermínio, que também é uma dúvida, uma reclamação também constante dos nossos ouvintes. Como é que está a questão de resolver lá a ocupação de espaço? Ainda tem alguns imóveis, né, que continuam por ali. Como é que está isso? Cara, essa vem do tempo do Juraci. Vem. Essa aí tá antiga. Eu passei lá dia desses e aconteceu o seguinte: a empresa faliu, a segunda empresa. Porque... e tem uma parceria lá, nós temos a parceria com o governo do estado, mas nós já retomamos a obra, tá certo? Para alívio nosso, as empresas, a primeira e a segunda não deram certo, tem uma terceira que está em execução, a obra está andando e nós vamos concluí-la. Tem algum prazo? Tem, eu te digo, se você quiser, dá uma ligadinha para o Samuel que ele tem o prazo. Eu acho, vou dar um... É porque nós temos aqui grandes obras, nós temos 132 em andamento. Estamos aqui, mas é muita coisa. E lá, por exemplo, ontem eu entreguei a Cidade da Criança, uma obra de 8 milhões e meio, está lindo lá. Entregamos aí vários centros de educação infantil, 11, 14 areninhas, 2 centros de mais infância, pracinhas e... Eu estava com esse número na cabeça, mas eu te digo já. Tranquilo, sem problema, Nonato. Falando aqui ainda, o ex-prefeito Roberto Cláudio implementou muitas ciclofaixas na cidade. Isso. Esse ritmo foi menor em 2020? Não, maior. Foi maior? 2022, nós ganhamos o prêmio, foi a segunda capital que mais implantou ciclofaixas e ciclovias do mundo. 2020, agora, 2021. Isso, perdão. 2021. Talvez o segundo. Nós temos... E engraçado, eu tenho andado, quando eu tenho a oportunidade de andar, eu tenho visto mesmo que Fortaleza está vanguardista nessa questão de priorizar o trânsito. Nós temos recorde negativo de acidente, graças a Deus. Por exemplo, setembro foi o mês que menos teve óbito, acidente fatal por trânsito. A diminuição de velocidade em locais como o centro, ali, diminuiu. Áreas da aldeota. Isso. Facilitou. Né? Facilitou, Donato. Aumentou também o problema de congestionamento, não? Aumentou, mas o que acontece? A cada 10 quilômetros, isso nós temos um estudo bem denso, a cada 10 quilômetros de redução de velocidade, o impacto sobre o pedestre ou sobre o outro carro, ele é muito importante. A diferença entre a vida e a morte ou uma incapacitação permanente ou momentânea, sabe? Então, nós temos conseguido reduzir, mas nós estamos monitorando. Então, graças a Deus, tivemos uma redução em outubro também com índice menor do que setembro. Temos resposta? Pronto, da Sargento Hermínio. Previsão, janeiro, agora, a empresa retomar as obras da Sargento Hermínio. Da Sargento Hermínio. Pois é, tem ouvintes também perguntando, Fátima Barros perguntando por que não existe permissão para os vendedores trabalharem nas calçadas.
não tem permissão para ambulantes ficarem nas calçadas? Há um gerenciamento, ordenamento para isso? Existe um setor de ordenamento urbano, né, que há um quantitativo que é permitido nos corredores de atividade comercial. O código de O código postura. de postura, porque veja, nós estamos fazendo agora meu bairro empreendedor lá na Barra do Ceará, do Vila Velha, na Avenida Mozar Lucena, com o canteiro central. Quem conhece a região sabe que de um lado tem a rua é totalmente comercial e de outro lado também. O comércio lá, ele paga todos os seus impostos. Então você tem que disciplinar a colocação de comércio ambulante. Não é não ter, pode ter, como tem na beira-mar, por exemplo. Tá? Tem uma limitação de pessoas. Nós estamos fazendo aqueles boxes, que são 707 boxes e 62 quiosques. Então ali, Donato, se a gente botar mais gente, não vai ter condições. E agora, com a nova beira-mar, esses boxes vão trabalhar de manhã, tarde e de noite. Antes só trabalhava de noite, tarde e noite, né? Na verdade. Tem projeto aí relacionado, por exemplo, à Operação Tapa Buraco. Isso. A FUNSEMI, a gente conversou recentemente com a Meire Sakamoto, e análise feita até mesmo por sites ligados à NASA, dizem que as águas do Pacífico estão movimentando tudo para o Laninha. Isso é sinal de que vem chuva por aí para cá, e a gente torce que não seja agressivo o inverno. Isso. E já existe uma operação para antes da temporada de chuva, temos uma operação de tapa-buraco? Já fizemos uma operação tapa-buraco e uma operação de previsão de áreas de risco que reduziu bastante. Quanto foi a redução? Nós tivemos uma redução, eu não sei te dizer, mas assim, numericamente, porque essas lagoas, você pega a Lagoa da Zézara lá no Tancredo Neves, fizemos uma dragagem. Você pega as principais lagoas, o próprio Maranguapinho, com toda a sua urbanização, nós já conseguimos recuperar vários trechos do Maranguapinho numa parceria com o governo do estado. Que são as áreas mais... Que são as áreas que... críticas. Né? Lembra você, Nonato, que isso há 10 anos atrás, quando chovia, ficava... Nós temos lugares aqui que são problemáticos. Eu já estava no rádio há 100 anos e já ouvi a Heráclito Graça, né? Heráclito Graça. Heráclito Graça foi construída sob o leito... Do Pajeú. Então o que acontece? O lençol freático ali, ele é, como diz o Zé Cabaleiro, a flor da pele. Vai sempre reclamar o lugar dele. Vai reclamar o lugar que é natural. Assim, houve pouco planejamento, mas nós, se a gente conseguir alternativas que derivem os outros fluxos, nós já diminuímos bastante o número de... Mas já se corrigiu, por exemplo, ali no antigo macro, onde tinha muito problema, está mais ou menos. Isso, também. Então, essa previsão da Operação Tapa-Buraco é exatamente imaginando que, pelo calor que está fazendo, a gente deva ter um inverno com chuvas, então é reduzir o número das áreas de risco. Tem muita gente atrás de saber. E 2022 tem concurso à vista? Nós estamos pensando em fazer um concurso para a Guarda Municipal, prioritariamente para dar aí uma maior, eu diria, segurança a todo o nosso aparato de segurança, tanto de equipamento quanto de recursos humanos, mas outras áreas também estão demandando concurso público, né? E vai depender muito da condição de arrecadação da prefeitura, porque nós só podemos fazer concurso público se tiver recurso financeiro. Se a macroeconomia funcionar, a gente vai ampliar os concursos. Olha, a Fátima Barros, nosso ouvinte, volta a dizer aqui, Nonato, não falo do centro, eu falo nos bairros, como é que a gente pode saber dessa permissão para ela bota até assim, vendedores de espetinhos trabalharem? Tá, as regionais, nós temos hoje, depois da territorialização que foi feita na Câmara em 2019, nós temos 12 regionais, é só entrar no site da Prefeitura, estamos em fase de montagem ainda, até porque a pandemia atrapalhou. O Roberto, quando terminou a gestão, ele redividiu a cidade tinha 7 regionais, passou a ter 12. Então agora que nós estamos conseguindo localizar, tem regional que funciona, num prédio só funcionam 2 regionais. Então a Fátima procura aí no site da Prefeitura o endereço dela,
onde é a área que lhe interessa, que ela vai ter na regional a informação. Tem mais pergunta aqui de ouvinte. A do Saulo e do Anderson já foi uma pergunta respondida, que era exatamente a questão dos concursos. A Silvia fala aqui, prefeito, sobre a falta de médicos nos postos de saúde, principalmente ginecologistas. Ela disse que as enfermeiras foi que realizaram o exame. Pergunta-se como é que está essa situação. Eu pedi até a ela qual o posto exato. Isso. Ela ainda não me mandou. Era bom a Silvia, né? A Silvia me mandar, porque eu recebi essa reclamação hoje aqui. Eu tenho andado, inclusive tenho vacinado. Tenho andado nos dias de vacinação, nas campanhas que a gente faz, e eu não tive reclamação. Eu tive reclamação de a falta de um ou outro medicamento que tinha atrasado, porque nós temos uma farmácia básica que constam 86 itens, mas de ginecologista é a primeira vez que eu estou ouvindo e queria saber onde é que está o problema para a gente passar aí para a secretária e chamar a atenção. Se chegar, a gente passa. Interessante, a gente não falou de política. Menino, eleições batendo a porta, não pode. Uma perguntinha aqui, será um ano de eleições, como a Carla lembra? O seu partido está disputando uma terceira via, a presidência com o candidato Ciro. O PDT só não definiu ainda quem será o candidato ao governo do Estado. Tem nomes, Roberto Cláudio, Mauro Filho, Isolda Sela, Evandro Leitão. E há mesmo quem avalia a possibilidade de, caso as coisas até lá dos próximos meses se configurar difíceis para esses nomes, da chegada do Cid poderia vir a se candidatar? Olha, o senador Cid tem manifestado aí que não teria à disposição, até porque foi governador 8 anos, mas é uma questão muito pessoal e, sem sombra de dúvidas, o talento do... Mas se o partido necessitar, numa necessidade? Eu acho que, sem querer ser piegas, né, e bater aí numa tecla tão conhecida, acho que quando é missão, não cabe renúncia, né? Se for missão... Agora, o PDT tem a felicidade e a sorte de termos quadros que são todos fantásticos, né? Desde o Roberto, que é o melhor prefeito da história de Fortaleza, ao Mauro Filho, que é um intelecto brilhante, que serve eu diria, de esteio para a formação econômica do partido, né? Inclusive, todo o plano econômico que o Ciro lança em nível nacional tem a digital do Mauro Filho. Tem a Isolda, que se tornou nacionalmente querida e conhecida pela qualidade do ensino da educação. Recentemente saiu numa publicação internacional um estudo sobre a educação do Ceará. Eu não lembro qual foi o órgão, se foi um americano. E tem o Evandro Leitão, que é presidente da Assembleia, que faz um trabalho de articulação política, jovem, talentoso. E a felicidade nossa é que nós temos aí um leque de pessoas para apresentar à população do Ceará. Ok. Qual é o seu nome preferido desse? É o 12. É o 12. Prefeito, a gente agradece a sua presença. Gostaria até mesmo de deixar para 2002 qual é a marca que o senhor... 2012? 22, ó, tô querendo voltar no tempo. Basta o país do negacionismo que já voltou. Para o ano que vem, qual é a marca que o senhor quer deixar? Uma obra, mesmo um projeto que esteja na sua ideia de começar ou terminar no ano que está chegando? Nonato, eu tenho me agarrado muito nessa coisa de não deixar obra física. A obra que eu quero deixar... para além da física, é ser mais tolerante, é ser mais empático, é perceber-se mais humano, sabe? Eu acho que a missão política é uma missão meio que vocacional, meio que sacerdotal. Mas já está no seu sangue, né? Porque vem desde Madrinha Neném, falando aqui de Elpidio, Licinha, todos têm uma convivência. É uma vocação, uma vocação. E assim, a marca que eu ousaria dizer ser mais no campo, eu diria no campo etéreo, não é um grande prédio, porque o prédio você constrói com tijolo, argamassa, cimento. Eu queria construir consciências, humanismo,
sabe? Respeito, empatia, sentimento de coletividade, vocação. E eu acho que, porque você construir um prédio, você pega o orçamento, faz, tá lá, beleza. Mas é construir condutas. Muito bem. A minha ousada inspiração em querer deixar alguma coisa. Muito bem. Estou agradecido a sua vinda. Eu que agradeço. Desejar 2022. Nonato, Ango, tá olhando só- aqui, botaram aqui na pergunta 2002, ainda foi mais atrasado. Só para registrar, Botei 20. só para fazer o registro da questão do posto, prefeito da nossa ouvinte, é o posto do Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Ok. Muito obrigado. Um ano Leonardo, bom obrigado, pra Carla, todos obrigado. os fortalezenses, os brasileiros, e que seja um ano realmente de produções, realmente de ideias boas isso. e de eticidade, de concidadania. É o Isso. que a gente mais espera. E, assim, ao desejar um Feliz Natal a todos que nos escutam, sermos tolerantes, né? Sentirmos a dor do outro. Porque não acredito numa comunidade ou numa sociedade onde a gente possa viver feliz convivendo com injustiças. Eu acho que o Natal talvez torna a pele da gente mais sensível é essa coisa de olhar com mais carinho, com mais cuidado a vida do outro, porque a mensagem cristã é exatamente, né? Trazer boas novas. E boas novas, são novidades que são boas. Muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe.